Fala galera, boa noite pra vocês. Eu não tô muito bem porque o Mengão perdeu. Quando o Mengão perde, eu fico chateado. Apesar de ser um título que eu falei mais cedo que não tinha tanta importância, começo de temporada, eu não dou muita importância para esses títulos. Mas é sempre bom que soma uma taça pro clube. Mas, como é que eu vou falar? O Flamengo perdeu, não jogou bem. Na minha opinião, jogou melhor que o Corinthians, mas o Corinthians foi muito mais eficiente e mereceu levar a vitória e o título, beleza? Rapaziada, eu tô aqui em casa, acabou o jogo. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, mais uma derrota. O Flamengo não perdia 3 jogos seguidos desde abril de 2023, aquele ano tenebroso. Um ano que nós não ganhamos nada. Espero que isso não seja um alerta pra gente, porque eu tava vendo no comentário uma frase do Zico, é o seguinte: quando o Flamengo ganhou tudo em 81, o ano mais difícil para eles conquistarem foi o ano de 82, que todo mundo jogava querendo ganhar tudo com o Flamengo, jogava tudo com o Flamengo, porque era o time a ser batido, beleza? E o que aconteceu? O Flamengo começou o ano de 2026 mal, todo mundo quer ganhar do Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido, beleza? Então começou aquilo, o Corinthians entrou com muita vontade. Nos primeiros 8 minutos ali, o Corinthians mostrou que havia vontade. Aí o Flamengo vai e domina o jogo. Para mim, no primeiro tempo, o Flamengo dominava o jogo. O Corinthians faz um gol e se retranca. Ali praticamente acabou o jogo. Para Enzo, o Corinthians, agora aqui eu vou ficar aqui. Beleza? E qualquer coisinha reclama de falta e deita no chão e fica, segura a bola. A impressão que dava é que estava goleando, ou então que já estava terminando o jogo. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo que no segundo tempo. O Flamengo, pelo menos, chutou, criou, fez várias coisas. E assim mesmo, não conseguiu empatar o jogo, beleza? O Corinthians, no primeiro tempo, fez isso. Aí teve uma falta no final do jogo, termina o jogo, o primeiro tempo, volta para o intervalo e o juiz expulsa o Carrascal. Eu fiquei pensando assim, será que o Felipe Luiz não percebeu que o cara fez uma falta? Mas quem que imaginar que ia voltar depois do segundo do intervalo e o juiz ia expulsar um jogador? Ali quebrou o Flamengo, quebrou todo o esquema, tudo aquilo que o Felipe conversou com o elenco dentro do vestiário, morreu. Porque o que ele planejou dentro do vestiário acabou ali, antes de começar o segundo tempo. Então ele ficou completamente perdido. Aí, o que eu vou fazer agora? Tem um jogador a menos, que eu conversei no vestiário, que nós planejamos, já foi, não dá mais. Beleza? Então vou ter que esperar ver o transcorrer do jogo com um a menos para me ver o que eu faço. E é verdade, tinha que ser assim, não tem que fazer. Você perde um jogador antes de começar o segundo tempo, aí você fica assim, pô, tudo que eu conversei foi por água abaixo. Vamos ver como é que vai transcorrer o segundo tempo e eu vou cuidando. O Flamengo foi melhor que o Corinthians no segundo tempo. Mas o problema é que o Flamengo não finalizou. Essa é a verdade. O Flamengo dominou o Corinthians com um homem a mais foi dominado, ficou na defesa, saindo de contra-ataque, criou chances boas, teve uma bola na trave com o Alberto no finalzinho do jogo, teve um gol impedido e depois fizeram um gol de novo no contra-ataque, deu um chapéu, um belo gol do Yuri Alberto, beleza? Golaço do Yuri Alberto. Mas foi isso. O Flamengo, logo no começo do jogo, teve uma bola na trave com o Carrascal, com o pulgar de cabeça. Ainda teve a chance com o Lucas Paquetá, que ele chutou mal. Aliás, quando o Paquetá entrou, e eu achei que ele não jogou bem. Agora ficou uma pergunta no ar. Ou ele não jogou bem, ou o pessoal na leitura de jogo dele não estão se entrosando. Eu acho que é falta de entrosamento, que ele deu 3 bolas ali, as 3 bolas passaram e os jogadores não foram. Resumindo, jogadores estão acostumados com bola no pé e esperar o cara pensar. Só que o Paquetá ele não pensa muito. Ele pega e toca, pega e toca. Então, vamos dizer assim, os caras têm que entender, pô, chegou no Paquetá, já vou correr. Porque senão não chega na bola. Porque o Paquetá pensa antes. É entrosamento. Entendeu? Então o Paquetá ele não jogou bem e perdeu uma chance de empatar o jogo. Aquela chance ali ele perdeu. Acho que é aquele negócio. Tem a ansiedade também de querer. Pô, pensou? Na bola tá no pé dele, ele empata o jogo. Puta, ele já sai como herói, a torcida já coloca ele no pedestral. Não é verdade? Ansiedade, falta de entrosamento. O Flamengo perde a terceira seguida esse ano. Falei para vocês, 2023, que o Flamengo, em abril de 2006, o Flamengo não perdia 3 seguidas. Era ainda com o Vitor Pereira.
É doído. Então o Flamengo tem que ligar o sinalzinho de alerta. Tem o Inter agora, né, pelo Brasileirão, na quarta-feira, se não me engano. Agora é vitória. É vitória, que se empatar já vai ficar ruim. Se empatar, o pessoal já vai começar que vai ter que ter vitória. É o segundo jogo do campeonato ainda. Vamos lembrar que o Flamengo, mesmo perdendo aquele jogo pelo Fluminense, ele ainda está vivo no Carioca, com os resultados que teve. Ele perdeu um jogo no Brasileirão, beleza? Ainda está começo do campeonato, vai para o segundo jogo ainda, é normal. E perdeu essa decisão que não leva para lugar nenhum. São 3 jogos. Mas são 3 jogos que servem de alerta. O Felipe Luiz vai ter que ver quem é que está melhor. Senão entra em crise. E é desnecessário entrar numa crise logo no começo do ano. Quem está melhor? Cebolinha ou Samuel Lino? Cebolinha. Você começa jogando. Não tem o que fazer. Beleza? Jorginho e Arrascaeta estão completamente, você vê que estão fora de ritmo de jogo, falta de preparo físico. Mas já jogaram alguns minutinhos com o São Paulo, jogaram mais minutos hoje, talvez contra o Inter já estejam melhor. E é assim que vai ser, vai pegando o ritmo de jogo e preparo físico dentro de campo. Se tiver que voltar antes, vai ser assim. Beleza? Então, o Flamengo não é para se desesperar. É 3 jogos, mas são 3 jogos em campeonatos diferentes e que nenhum dos 3 está acabado. Acabou essa Supercopa Rei, que era um título, todo mundo queria ganhar, lógico. Você joga, já falei, se você jogar truco com a camisa do Flamengo, a turma está esperando que você ganhe. A torcida do Flamengo é assim. Não tem, vou jogar bolinha de gude. Campeonato de bolinha de gude, tem que ganhar, tá? A camisa do Flamengo tem que ganhar. Perdemos. Era importante esse título? Eu falei no título, eu não acho esse título importante, a importância que a turma dá. Mas é um título. Beleza? Fica pra história, tá lá, ganhamos do Flamengo na final da Supercopa de tal ano. Beleza. É um título. Não tem importância? Na minha visão, não. Tem pessoas que dão muita importância, beleza? Respeito, mas eu não acho importante assim. Por isso que você não tá vendo eu injuriado como eu fico já com o Flamengo perde um jogo normal de campeonato. Vai ver que quando é um jogo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu fico muito mais injuriado do que eu tô hoje. Porque isso é particular meu, não dou muita importância, eu acho legal ganhar, beleza, mas não é assim. O que nós temos que fazer? O Felipe Luiz, no próximo jogo contra o Inter, vai ter que sentar com a rapaziada, só quem é que tá bem. Não é mais gosto dele. Só quem tá bem. O Plata tá correndo bem. Tem técnica? Não tem. O Plata, ele é esforçadíssimo mais, mas ele na parte técnica ele deve muito. Mas é um cara que ajuda muito. Tá com preparo físico, um dia tá melhor. E o Luiz Araújo, como é que tá? O Luiz Araújo não tem jogando, então ele não vai poder entrar contra o Internacional, porque agora virou um jogo fundamental. O Flamengo tem que sair dessa crise. Tem que vencer. Então vai ter que ser Plata ou Paquetá. O Paquetá entrou hoje, não rendeu muito, beleza? Falta de entrosamento, falta de ritmo. Ele estava sem jogar desde dia 6 de janeiro, tem quase um mês. E já chega para jogar, se no time dele ele já ia estar fora de ritmo. Essa é a verdade, de jogo. Aí ele chega num time que ele não tem entrosamento nenhum. Com um esquema tático completamente diferente. Ele não vai render. Quando colocou o Paquetá, você sabe por que colocou o Paquetá? O Paquetá lá, tudo para fazer uma festa, beleza. Era para ter colocado o Luiz Araújo. Era para ter colocado o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo, querendo ou não, pelo menos ele tem entrosamento com o time. Finaliza. Tá conseguindo entender? Tem uma boa bola parada. Então, quando ele colocou o Paquetá, não era para colocar o Paquetá. O Paquetá se colocaria se o Flamengo estivesse ganhando. 1-0, 2-0 pelo menos. Perdendo, não era para colocar o Paquetá. O Felipe Luiz errou. O pessoal ficou tudo empolgado. Colocou o Paquetá. Bacana, nessa hora você tem que deixar o coração de lado, a empolgação de lado e ver o que é certo. O Paquetá não era para entrar, é para entrar o Luiz Araújo. Tá entendendo? Um cara que, pelo menos, ele conhece o time, sabe como é que o time joga, entrosamento com o time, já tá sabendo como é que funciona tudo o esquema. Aí você coloca um cara que tá um mês sem jogar, praticamente, não tem entrosamento com nenhum dos jogadores, esquema tático completamente diferente daquele que ele funcionava lá na Inglaterra. Então você vai querer, nossa, o cara tem que render, não vai render. O Felipe Luiz aí jogou pra galera, entendendo? Eu acho que ele quis mais criar um clima pro Paquetá do que mais. Você tem que pensar no time, tem que pensar na instituição, não era pro Paquetá entrar. Deixa pra ele estrear no Maracanã, beleza? Seria até mais bonito, pra ele não estrear com derrota. Jogando, no caso, né? Tava no banco reserva. Então,
Eu acho que nessa aí o Felipe Luiz errou, beleza? Quando tirou o Pedro, ele perdeu uma coisa essencial, que era os pivôs. Porque ele tá com um a menos. O Corinthians, uma hora ou outra, ele ia atacar. Como algumas vezes atacou, ele perdeu o pivô. O Bruno Henrique não sabe fazer isso aí. O que o Bruno Henrique criou no jogo? Criou nada. O Bruno Henrique não criou nada. Beleza? O Bruno Henrique ficou completamente esmagado, porque não é centralmente. Quando a defesa fecha nele, ele não sabe o que fazer. O Bruno Henrique é homem de correria, aquele cara que é pra você pegar, dar uma bola, dar uma correria nele, ele sai na cara do gol e tal. E cabeçada. Mas o Pedro faz. Cabecear, o Pedro também faz. Aliás, o Pedro quase fez um gol, o cara tirou em dali no primeiro tempo. De cabeça. Então, eu achei errado na hora que ele tirou o Pedro. Beleza? Na hora que ele colocou o Paquetá, errado também, era o Luiz Araújo. Isso é a minha opinião, a minha visão. Coloca no comentário para você o que você achou aí. Eu acho que nessas horas você tem que pensar na sua instância. Você não tem que jogar para a galera. Ah, não, vou colocar o Paquetá. Não, não era para colocar o Paquetá. Infelizmente não era. Não era o jogo para ele. O Flamengo estava perdendo. O Corinthians estava, qualquer faltinha, 5 minutos no chão. Segurando o jogo. O Corinthians com 10 homens, o segundo tempo inteiro, ele ficou na defesa jogando contra-ataque. Com um homem a mais, ele vai achar espaço. Tá vendo? Se você tem um homem a mais, você joga em contra-ataque, você acha espaço. Já é mais fácil você achar espaço jogando bola, tentando atacar. Imagina você no contra-ataque. Aí você olha assim, pô, eu estou sempre com um homem a mais, sempre com um homem sobrando. Você vai achar espaço. O Corinthians levou muito perigo para ele. Inclusive, se você olha, aí o Flamengo tentando abafar, todo mundo perde bola, toda hora meio campo, levando perigo para o Corinthians. O Corinthians contra-ataque. O Corinthians já pode ter feito uns 3. É que não soube aproveitar. Ainda teve um gol impedido, que também foi assim, perdendo bola e saindo em contra-ataque. Então é isso. O Flamengo, no primeiro tempo, foi melhor que no segundo. No segundo tempo, ele dominou mais, mas não chutou. A verdade é essa. Teve só a cabeçada do Carrascal e o chute do Paquetá. E o Flamengo, você pode ver que ele dominou o jogo. Mas ao mesmo tempo o Corinthians foi o que teve as melhores oportunidades de fazer o gol. Poderia ter sido mais. Um homem a mais espaço, de contra-ataque. Sempre vai ter um homem a mais sobrando, aí fica fácil. Beleza? Serve de alerta pra gente. Eu sempre digo, eu nunca fico em... Ah, você tem uma melhor elenco, um punhado de jogador bom. Tá, mas dentro de campo, como é que vai jogar? Vários técnicos passaram pelo Flamengo e sempre tinham o melhor elenco. E nós nem sempre ganhamos. 21 nós não ganhamos nada. Ganhamos o estadual, se eu não me engano. Acabou. Aí em 23 nós tínhamos um punhado de taças para disputar, não ganhamos nenhuma. Nós tínhamos o melhor elenco. O fato de nós ter ganho o ano passado quase tudo, esse ano todo time que jogar com o Flamengo vai jogar a vida. O Flamengo vai ter que saber isso aí. Beleza? Vai ter que testar sempre os que estão melhores. Não, ele não pode ficar insistindo, o Samuel Lino é reserva. Entendeu? E ele começar a insistir com o Samuel Lino, ele não vai ganhar jogo. Hoje ele não colocou. Pergunta se a torcida sentiu falta. Não. Porque tá ruim. E não é de hoje. Eu falo isso aqui no canal há 500 anos já. Ele jogou aí um mês bem no Flamengo e acabou. Acho que nem deu nem um mês. Jogou uns 3 jogos bem no Flamengo logo que ele chegou e depois caiu e não voltou mais. Samuel Lino não rendeu no Flamengo ainda. Beleza? Diz que o Benfica tá atrás dele. Que venda. Se for pagar o mesmo valor que o Flamengo pagou, o Flamengo vende, recupera o dinheiro e contrata outro. Mas por enquanto nós temos ainda o Cebolinha. A verdade é essa. Beleza? Ó, então é isso. O Flamengo perdeu. Não fique chateado. Começo de temporada, Carioca nós estamos vivos, perdemos o Fluminense lá, mas nós estamos vivos no Campeonato Carioca. As rodadas favoreceram o Flamengo. Perdemos uma por São Paulo no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Tem muita rodada para frente. Tem o próximo agora contra o Inter dentro de casa. Beleza? Então o Flamengo tem que vencer para começar a viver, já para começar a dar umas lanchadas e melhorar o ambiente e sair da crise. Esse jogo não levava para lugar nenhum, não era uma disputa de título. Quem ganhasse acabou aqui e ficou assim mesmo. Então é o seguinte, nós temos 3 derrotas, aprender com os erros, melhorar para o próximo jogo e agora sim começar a temporada de campeonato mesmo. Campeonato que vale mesmo. Campeonato Carioca, Brasileiro, daqui a pouco já tem Copa do Brasil, aí vai Libertadores. Esses são os campeonatos que nós temos que almejar para no final do ano, como diz o Boto ano passado, eu preparo o time para ser feliz no final do ano, para sorrir no final do ano. É assim que nós temos que pensar. Beleza? Rapaziada, o Flamengo perdeu?
Não gostei, mas também não estou tão injuriado, porque eu falei assim, não dou muita importância, nem estou esbravejando hoje, pode ver que eu nem estou esbravejando hoje, nem estou nervoso, beleza? É isso aí, vamos que vamos para o próximo. Agora sim vai começar a temporada de verdade. Ainda tem aquela recopa ainda, né? Que eu falo pra você que não leva para lugar nenhum, né, mano? É só mais uma taça para levantar, nós tem a recopa sul-americana contra o Lanús. Vamos ver o que dá isso aí, beleza? Rapaziada, deixa o seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube recomendar a gente para outras pessoas, recomendar os vídeos da gente para outras pessoas, para que as pessoas possam acompanhar o nosso trabalho aqui, beleza? Tamo junto e até mais. Agora, só lamentar um pouquinho, não lamenta muito não, viu, cara? Não fica muito triste. Isso aí é um campeonato assim que legalzinho ganhar, mas se não ganhar também, não faz diferença nenhuma. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Aí sim, se o Flamengo perder pro Inter, você vai ver que eu vou ficar pouco injuriado aqui, porque agora sim, para mim é campeonato que vale a pena e eu fico injuriado. Mengão, abre o olho.